Olá, pessoal. Chegamos à aula 12 e vamos começar a entender agora um pouquinho do jQuery, agora no modo código. Vimos como fazer a cópia, né? Como pegar plugin, baixar o plugin, implementar o plugin. Mas como é que eu crio o plugin? Como é que eu posso criar elementos do jQuery? Como é que eu posso conhecer o código do jQuery para quando eu precisar fazer modificações mais pontuais? Como é que eu faço como é que é o procedimento, né? Então, nessas próximas aulas, a gente vai ver um pouquinho sobre conteúdo do jQuery, como é que usa o código, como é que você implementa, a sintaxe, entre outros elementos que o jQuery ele apresenta, né? Então, para a gente iniciar nessa primeira parte, eu vou precisar fazer uma breve apresentação para dar um pouquinho do conceito do jQuery, para que vocês entendam, né? Como é que ele funciona. Então, primeiramente, é importante lembrar que o jQuery, o objetivo do jQuery é tornar muito mais fácil usar o JavaScript em seu site. Então, quer dizer, o jQuery ele é baseado no JavaScript, ele é uma biblioteca do JavaScript, tá? E para você fazer a implementação, você vai usar muito sintaxe do JavaScript. Tá? É muito parecido com o JavaScript, porque por ser biblioteca. Então, são pouquíssimas coisas que mudam entre o JavaScript e o jQuery. Então, antes de começar, você deve ter conhecimento básico de HTML e CSS. É recomendável, mas não quer dizer que você não necessita realmente ter, tá? Porque a implementação de jQuery acontece dentro do HTML. E o CSS ajuda a aplicar alguns elementos do jQuery, manipulando formatações de CSS. Então, por isso que é recomendável ter um conhecimento básico. Mas básico mesmo, tá, gente? Até o que nós vimos até aqui já nos permite fazer com que vocês possam avançar um pouquinho no jQuery. Então, a finalidade do jQuery é executar tarefas comuns que antes requeria muitas linhas de código com JavaScript, para você fazer com menos código. Tá? Então, essa é uma das propostas do jQuery, quer dizer, digitar menos, tá? Para você ter o mesmo recurso, a mesma função que digitando no JavaScript. Então, a biblioteca contém esses seguintes recursos, né? Ela pode manipular o HTML, o DOM, ela pode manipular o CSS, ela possui métodos de evento HTML, você pode criar, implementar através dos métodos, você pode aplicar efeitos e animações, entre outras coisas que o jQuery permite. Então, o jQuery ele faz a execução direto no navegador, isso que é interessante, tá? E ele é compatível também com o Internet 6. Hoje em dia é muito difícil ter alguém que... Aí eu estou falando agora de outubro de 2020, é difícil ter alguém hoje estar usando o Internet 6 que pertence, era navegador que vinha com Windows XP. Então, dificilmente vai achar alguém com essa questão, né? Mas eu apontei aqui do Internet Explorer 6, porque esse navegador, para quem já desenvolve bastante tempo, vai lembrar que ele tinha vários problemas de compatibilidade, né? E o jQuery rodava bem nele. Então, é só mesmo para trazer esse parênteses aí. Como é que é um seletor de jQuery? O seletor de jQuery, gente, ele começa sempre com um cifrão. Aí você seleciona um elemento do HTML que pode ser um seletor, uma ID, ou uma classe, ou uma aplicação direta no próprio elemento. E aí, para isso, vai usar um atributo chamado this, que é do jQuery. Tá? E depois o método desse elemento. O que ele vai executar? Nesse caso aqui, esse método aqui, ele oculta a informação. Nesse exemplo, eu estou dizendo o seguinte, que o meu parágrafo, ou todos os meus parágrafos da página, serão ocultos. Então, o método só é isso aqui. Ó. Nesse exemplo, refere-se que todos os meus IDs com o nome de teste serão ocultos. E aqui, todas as classes serão ocultas. Já nesse exemplo, eu estou especificando direto ao elemento, independente se é ID, se é uma classe, se é um atributo, se é um seletor, né? Para que ele seja oculto, tá? Então, essa é um pouquinho da regra do jQuery. Então, como é que você faz para inserir o jQuery no seu site? Então, é importante mencionar que para poder inserir o jQuery, primeiramente a gente tem que acessar o site do jQuery, baixar a biblioteca do jQuery,
para depois você fazer a utilização. Essa biblioteca tem que ser apontada já no head da sua página, tá? E tudo que depende dessa biblioteca deverá ser adicionado após. Nós já vamos ver isso aqui em prática na sequência. Então, primeiramente, né, como eu já falei, tem que baixar a biblioteca, ou, se preferir, se você não quiser fazer o baixar a biblioteca, você pode também incluir um CDN, que significa, né, CDN, Content Delivery Network. Então, esse CDN vocês encontram via Google, Microsoft, onde ele já fornece a biblioteca do jQuery para você inserir, de forma que você não baixa o arquivo, a biblioteca, para dentro do seu site. Ela fica online. Eu sempre tenho um pé atrás com essa questão de pegar elementos online, depender de bibliotecas, APIs online, porque se dá um pepino no servidor, automaticamente seu site é comprometido, onde está, né, o servidor onde está essa CDN, no caso. Então, eu prefiro sempre baixar a biblioteca, por mais que tenha um peso a mais no meu servidor, mas é assim, gente, não é uma coisa assim tão significante a ponto de me inibir a fazer isso, tá? Então, eu prefiro baixar a biblioteca, colocar no meu site e aí depois fazer as aplicações que eu preciso. Olha lá um exemplo de implementação. Quando eu baixo a biblioteca, eu salvo o arquivo com o nome de jQuery. Esse aqui é o nome padrão, tá, pessoal? É o nome, a versão que ele está. Nesse caso aqui é um minificado. E eu implemento no head usando esse comando básico do JavaScript que faz o apontamento para um arquivo. Já se optar por uma CDN, aqui eu tenho um exemplo do Google, ele fornece para vocês o link pronto e você só copia e cola no seu site, não tem que fazer mais nada, tá? Então percebe que a versão aqui é a mesma, não é a versão atual, né, gente? Mas só para dar um exemplo, tá? E ele já e você tem essas duas formas de poder fazer. Tá? Então fica a seu critério qual o melhor meio. Então a sintaxe do jQuery, né, gente, como eu já falei, nós já vimos isso aqui antes, né, ela começa sempre dessa forma, com um cifrão, um seletor do HTML e uma ação ou método. O que ele vai fazer? Tá? Depois a gente vai ver também que dá para implementar alguma função em um botão, por exemplo, um link, para que esse seletor execute. Então, ele depende de uma ação de algum outro seletor de HTML para que ele tenha algum resultado. A gente vai ver como é que funciona isso aí também. Então, explicando por partes, né, o cifrão é para definir o acesso ao jQuery. Então, ele garante que você acesse a biblioteca do jQuery. O seletor, então, é qualquer coisa do HTML, um parágrafo, uma imagem, uma tabela, uma classe, um ID. E a ação de jQuery a ser executada no elemento, aí são várias que a gente vai conhecer ao longo do curso. Nesse exemplo que eu trago aqui para vocês, eu estou usando só o ocultar. Tem o show também, né, que mostra. Tem outros também que a gente vai conhecer. Tá? Eu já havia explicado para vocês, né? Então, o desoculta o elemento atual, onde eu estou implementando. O P, todos os parágrafos. Aí nós temos as classes e os IDs, para não ficar repetitivo. Então eu posso colocar algum evento também num botão, por exemplo, para que quando eu clicar no botão, seja executada uma ação em algum seletor específico, né, como eu já falei para vocês. Então eu chamo um evento, esse evento, após a ação, a execução desse evento, automaticamente será enviada uma ação para aquele seletor de jQuery em que eu implementei algum tipo de funcionalidade. A sintaxe para os métodos de evento, então, como é que funcionaria, né, gente? Uma sintaxe para você aplicar um evento. Então, o método de evento, o método click, que é um evento também. Quando eu clico no parágrafo, ó, aí eu abro uma chave e eu vou executar uma ação. Então, dessa forma, eu começo a manipular os elementos da minha tela do HTML, né, ou o que é chamado também de DOM. Tá? Olha uma função aqui já implementada para ter uma ideia. Olha só como é que seria a regra geral, né? Então, cifrão para chamar o jQuery, né? Aí eu estou falando que o parágrafo, quando for clicado, tá? Vai executar essa função e dentro dessa função eu descrevo o que eu quero. Tá? Então, ele pode ocultar algum elemento, pode mostrar, pode esconder, pode fazer uma animação, né?
pode ampliar, enfim, são inúmeras funções ou ações possíveis via jQuery. Então, para a gente conhecer um pouquinho, e já aproveitando essa implementação, eu já deixei aqui no meu Visual Studio Code um pouquinho do que eu quero, né, dessa implementação. Então, para a gente começar, eu abri uma nova pasta, tá, chamada jQuery, já está na minha raiz, como vocês vão perceber aqui, ó. Eu deixei aqui na aula 12, né? Então está aqui na minha raiz, tá? E os arquivos serão salvos aqui. Os arquivos são salvos em HTML, não é uma extensão específica do jQuery. O jQuery ele depende do HTML para ter uma execução, né? Você pode até fazer as ações do jQuery no arquivo JavaScript e fazer a chamada por um HTML, mas a execução acontecerá em um arquivo HTML. Então, por isso, eu comecei abrindo um arquivo aqui de HTML e eu vou começar chamando um novo arquivo para dar início. Já vou salvar esse arquivo aqui também. Como eu vou fazer ações do jQuery, gente, eu vou chamar por aula, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, aula 01.html. Obviamente que se eu fosse fazer um site agora, não seria aula 1, seria index. Mas como agora é só para mostrar e para conhecer um pouquinho de jQuery, depois a gente vai fazer algumas implementações, eu vou usar esse aula 01. Já está salvo, agora eu vou dar um HTML, fazer um complemento aqui, né? Fazer as modificações básicas, ptbr, e aqui eu vou chamar de aula 1, para a gente seguir esse padrão. Então, aula 1, ó, jQuery. Bom, então a execução acontece assim, ó, no body, né? Seguindo aquela regra ali, né? Primeiramente eu tenho que baixar a biblioteca do jQuery. Então a biblioteca do jQuery eu tenho que abrir no navegador, e no navegador eu vou procurar por jQuery.com. Ele vai me executar, vai chamar a página do jQuery padrão, e eu vou baixar a versão. A versão nova agora, em outubro de 2020, está na versão 3.5.1. Então eu clico aqui, ele abre essa janela, onde ele me permite obter as CDNs também, se for o caso. Tá? Então ele traz aqui embaixo, um pouquinho mais embaixo, vocês vão ver que ele permite usar com CDN, né? Ou eu posso simplesmente baixar o arquivo direto. E aí ele me dá alternativa para que eu possa pegar ele compactado ou descompactado, ó, tá? Comprimido ou descomprimido, no caso aqui, né? Então eu vou pegar ele minificado, que é o nome correto, para ficar mais leve, tá, pessoal? É a mesma coisa, tá? Se você usar isso, mas é que aqui fica melhor. O de cima permite visualizar melhor o código, tá? O que está sendo executado. Nesse primeiro exemplo, eu vou pegar o minificado mesmo, para a gente poder ter uma ideia. Olha só. Sempre lembrando que vocês não devem assustar quando for baixar o jQuery. Porque no momento que eu cliquei, ele abre isso aqui, e para quem não está acostumado, a primeira impressão que dá é que parece que deu um erro no site. Mas não é, tá, gente? Ele é assim mesmo. Agora, nesse instante, o que eu tenho que fazer? Eu vou dar um Ctrl S e vou apontar para aquela pasta minha ali, para que eu tenha, olha lá, tem que aula 12, para onde vai ficar guardado a minha biblioteca. Ó. Então, eu já apontei para ela, vou salvar, tá, gente? Vou criar uma pastinha JS, né, para criar nosso padrão, e vou salvar o arquivo lá dentro. Olha, então, o baixar a biblioteca é isso que nós acabamos de fazer. É só você salvar, eu já garanti minha biblioteca, agora eu posso fazer execuções com jQuery, tá? Então, como é que funciona essa questão, né? Então, olha lá. Primeiro, já está apontando aqui meu arquivo, minha aula 1, minha pasta está aqui, junto com minha biblioteca. Então, primeiramente, eu tenho que colocar essa biblioteca apontando aqui no head, em algum lugar. Pode ser no head, pode ser no body, pode ser em qualquer lugar. Por se tratar de JavaScript, não tem uma especificação. É recomendável, né, é o mais habitual, que a gente coloque no head ou no fechamento do body, tá certo? Mas eu vou acostumar aqui vocês agora com o head, poder fazer essa implementação. Então, eu vou começar a digitar script, vou vir aqui no src, e ali dentro, ó, eu vou colocar ó, js barra, e olha lá, ele já aponta para a minha biblioteca. Então, aqui eu já estou apontando o meu arquivo de jQuery, minha biblioteca do jQuery. Agora eu começo a fazer as execuções do jQuery. Para a gente poder ter uma prática inicial, eu vou abrir no meu parágrafo aqui inicial, no meu body, né, um parágrafo, em que eu vou colocar um lorem y e fazer um preenchimento.
Vou fazer uma quebra aqui para ficar legal. Pronto, tem um parágrafo de Lorem Ipsum. Só que esse parágrafo, né, aliás, desculpa, eu vou abrir um novo, dois botões agora. Tá? Então, eu vou criar aqui um bottom. Um bottom, e eu vou dar um ID para ele aqui, gente, olha só, um ID, né? Vou chamar ele de mostrar, para iniciar pegando aquele primeiro exemplo que nós fizemos. Então, esse aqui é o mostrar. E já vou duplicar ele aqui embaixo para fazer o ocultar. Tá? Então, dois botões para ter alguma finalidade. Tá legal? Para a gente já ir conhecendo um pouquinho dos recursos de jQuery. Feito isso aqui, salvando, só para a gente ter uma ideia ali do que está acontecendo até aqui, tá? Eu vou abrir no meu arquivo aula 1. Olha lá, eu tenho um botão, tenho mostrar, tenho ocultar. Ó. Obviamente que por enquanto eles não têm ação, né? Porque eu não implementei. Eu vou começar já mostrando para vocês como eu esconderia esse parágrafo, por exemplo, usando esses dois botões. Usando o mostrar e usando o ocultar. Tá? Bom, primeiramente, eu identifiquei eles aqui, gente, como vocês estão vendo, por um motivo muito óbvio, tá? As execuções, os eventos que eu implemento em botão, eu tenho que fazer uma chamada pelo botão. Como eu tenho dois botões aqui, ou seja, dois seletores bottom, eu não posso fazer a chamada direto pelo bottom porque eu não vou, no caso aqui o código, né, o navegador não vai interpretar isso para saber qual é o botão que eu quero que faça a execução. Por esse motivo, eu uso o ID para fazer identificação. Então, sendo assim, a implementação aconteceria direto no comando de script, como vocês vão observar aqui agora. Então, eu abro o script, né, dentro, no head. Obviamente que esse script poderia ser implementado aqui no final do body também. Tá? Depois que eu concluir, eu vou mostrar para vocês que eu poderia tranquilamente inserir ele aqui embaixo. Ou então, eu poderia, então só seguindo aqui. Então, como é que eu vou fazer essa execução? Né? Primeiro, como é que é a sintaxe do jQuery? A chamada do jQuery acontece através do cifrão. O cifrão, você abre um parênteses, escreve aqui a função, todo jQuery vai começar com uma função. Essa função, ele tem a sintaxe dela, é você escrever function, abrir e fechar o parênteses, e abrir e fechar a chave. Então vamos lá, eu primeiro abri o cifrão, abri parênteses, né, ele já fechou para mim automático, e dentro desse parênteses eu escrevi function, colocando parênteses após o function, abrindo e fechando, e a chave também abrindo e fechando. Agora eu vou dar um Enter para poder seguir uma regra de desenvolvimento, né, padrão. Eu, obviamente, poderia deixar ele aqui na frente, mas eu vou colocar embaixo para ficar legal a minha visualização. Tá bom? Bom, então aqui eu vou colocar o seguinte. Ó. Eu quero que o meu botão ocultar, eu vou começar explicando o ocultar. Ó. Quando ele for clicado, tá, ele vai pegar o meu parágrafo e vai ocultar. Sendo assim, como é que vai ficar essa escrita, né? Então, eu tenho que colocar ali, ó, cifrão primeiro, abro parênteses, tá? E, entre aspas, eu escrevo qual elemento que eu quero manipular. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, olha só, eu quero manipular o botão ocultar, ok? Esse é o botão que eu quero fazer manipulações. Então, o meu botão ocultar, aliás, desculpa, o botão ocultar é o que eu quero usar como evento. Então, eu devo escrever assim, ó, que o meu botão ocultar, que está identificado como ID ocultar, quando eu clicar sobre ele, olha lá, então quando eu clicar sobre ele, ele vai me executar alguma ação dentro desse clique, tá? Então isso aqui, ó, é a regra inicial para criar um evento. Então eu pego o ID, o elemento que eu quero manipular, e dou e aperto um clique. Só um pouquinho aqui, pessoal, só vou tomar uma aguinha aqui. Então dentro desse clique, o function, a função que ele vai executar, eu devo escrever dentro do parênteses do método dele. Esse é o método do clique, tá? Que ele faz quando eu clicar no ocultar, alguma coisa vai acontecer. E esse alguma coisa eu escrevo aqui dentro no parênteses, através da function, de novo. Como padrão, gente, a função de jQuery sempre vai ter o parênteses dentro, tá? Você pode passar parâmetros ali dentro se quiser, mas nesse caso aqui eu vou fazer só uma execução inicial, só com a função direta sem passar parâmetro nenhum, ele vai ficar vazio. Aí eu abro de novo a chave e dou um Enter.
Agora eu vou descrever o que eu quero que aconteça no momento em que eu clicar. Então, eu estou falando o seguinte, ó. Quando eu clicar no botão ocultar, execute a função. Que função? Eu quero que o parágrafo... Então, vamos lá. Eu escrevo cifrão, abro parênteses, entre aspas, o P, tá? Não uso o sinal de menor e maior, apenas o P, o nome do seletor. Ponto hide, que é o método que oculta o parágrafo, tá? Eu vou colocar um ponto e vírgula aqui no final, caso eu queira dar continuidade a alguma outra ação, eu coloco ponto e vírgula. Assim como aqui, ó, eu estou finalizando, né, a função do ocultar, também posso colocar um ponto e vírgula. Salvo. E para visualizar agora, para ver como é que ficou, olha lá, vou dar uma atualizada. Quando eu clico no ocultar, ele esconde meu botão, meu parágrafo, conforme eu solicitei. Mas eu também tenho que solicitar o mostrar para que eu traga o meu texto de volta, tá? Então, esse texto, a regra é muito parecida, né? Eu fiz o ocultar, que quando eu clicar, ele pega o parágrafo e oculta, e o mostrar vai ser a mesma coisa, ó, e eu continuo na mesma função. Então, olha lá, a função está fechando aqui embaixo, né? Então, eu continuo na mesma função, posso dar um espaço a mais se você preferir, para ficar mais organizado, não tem problema. E eu faço a mesma coisa, ó, cifrão, né? Eu vou colocar aqui entre aspas, o meu... ali eu tenho o hashtag mostrar. Quando ele for clicado, tá? O que vai acontecer? Ó? Eu abro de novo o function, abro parênteses, abro chave, e aqui dentro eu escrevo o que vai acontecer com o meu parágrafo. Então, vamos lá abrir o meu parágrafo. Aqui vocês viram que eu usei só uma aspa simples, gente, porque tanto faz, tá? Usar aspas simples ou dupla. Eu vou manter a dupla, então, para seguir um padrão do anterior. Então, ó, o show é o antônimo do mostrar. Né? Então, quer dizer, se eu escondi, eu tenho que fazer ele voltar, de alguma forma. Então, dessa forma aqui, eu estou criando métodos, né, para os meus dois botões, pegando o ID dele como referência, tá? Para que eu faça a chamada. Então, ó, quando eu clicar no ocultar, tá? Somente quando eu clicar, o meu parágrafo, que eu tenho só um parágrafo, né, ele vai ocultar. Já se eu clicar no mostrar, então meu parágrafo será mostrado novamente. Vale lembrar, gente, que se eu tivesse mais de um parágrafo, todos os parágrafos seriam ocultos quando eu clicasse aqui em cima, ou quando eu clicasse no mostrar, eles iriam exibir, tá? Porque aqui eu não estou especificando qual parágrafo, ó. Eu estou usando todos, no caso aqui, tá? Uma referência genérica, né? Bom, salvando aqui, verificando como é que ficou, e executando aqui de novo, né? Então vamos lá, primeiro eu vou ocultar, sumiu o meu parágrafo, clico no mostrar, voltou o meu parágrafo, tá? Então isso aqui é uma primeira açãozinha básica do jQuery, que vocês veem até naquele site lá, W3 Schools, tem também um exemplo parecido, mas é bom para vocês já começarem a pegar essa dinâmica e entender essa regra aí do jQuery, tá certo? Vocês viram também, então só para a gente finalizar essa parte aqui, né? Eu chamei o parágrafo, mas se eu tivesse vários parágrafos, né, por exemplo, eu poderia ter uma especificação mais ampla, né? Vamos imaginar que eu tivesse uns 10 parágrafos nesse texto. Eu quero manipular apenas um parágrafo. Então, ou eu chamo ele por ID ou por class. Então, ó, como eu usei ali o ID, eu vou chamar isso aqui por class agora. Então, vamos imaginar que isso aqui é meu parágrafo, ele vai ter um class aqui, vai ser o content, por exemplo. Ó. Então, se eu quero manipular aquele parágrafo content, eu poderia usar o P, como também poderia substituir por um content, com um ponto. Lembrando que classe, né, a chamada no CSS a gente faz por ponto, é a mesma regra aqui no CSS, no jQuery. Né? Por isso que solicitava lá naquela introdução, naquele slide, uma prévia de um conhecimento em CSS, para não se perder nesses detalhes, né? Acelera o aprendizado. Então, ó, eu transferi aqui, né, o meu parágrafo pela classe, vocês vão ver que o resultado é similar, né? Então eu clico no ocultar, ele some, mostrar, ele volta. Ok? Então esse é o nosso primeiro exemplo aqui do jQuery, para vocês começarem a pegar esse macete, entender como é que funciona. Nós vamos fazer alguns outros exemplos de jQuery também, vamos criar algumas dificuldadezinhas também, tá? Para que vocês consigam avançar bastante aí com esse recurso aí de jQuery. Beleza? Então é isso, gente. Essa aí foi a primeira parte da aula. Nos vemos já em seguida no próximo vídeo com mais continuidade do jQuery. Valeu, galera!